Enfim. Enfim, vamos lá, 21h35, vamos ver aqui, Dom, junto eu e tu, a notícia da Globo News sobre o decreto de prisão do sobrinho do Jair, o primeiro da família que já está indo para o Chilindró. Vamos ver isso aqui. Está chegando. Está chegando. Se já tem um sobrinho, é para ir preparando o terreno. Vamos lá. Vamos falar dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que, como você bem disse, o ministro levou ali em consideração na sua fundamentação o que foi dito pela Procuradoria-Geral da República, que solicitou a prisão preventiva de Leonardo Rodrigues de Jesus, mais conhecido como Léo Índio, ele que, como você bem disse, é primo dos filhos mais velhos do ex-presidente Jair Bolsonaro e é réu nas ações ali que envolvem os atos golpistas de 8 de janeiro. Ele que se encaixa ali nos executores, ou seja, de quem participou ativamente do quebra-quebra. Pois bem, como é que veio essa decisão? E é importante a gente fazer um rápido histórico, né? Em janeiro, a PGR denuncia ali Léo Índio ao Supremo Tribunal Federal. A decisão foi aceita em fevereiro pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Depois, na sequência, a defesa de Léo Índio entrou com os chamados embargos de declaração, ou seja, tentando questionar a decisão da primeira turma. Esse recurso ele foi julgado no fim de março e os ministros, novamente por unanimidade, decidiram negar esse recurso da defesa de Léo Dias. Então, foi nesse período que ele foi para a Argentina, inclusive informação confirmada ao Supremo Tribunal Federal pela própria defesa de Léo Índio, que indicou ao STF que ele tem ali, inclusive, um visto para permanecer na Argentina, ele que está em Porto de Iguaçu, na fronteira com o Brasil, e tem permissão para ficar lá até o mês de junho. Pois bem, o que entendeu ali o ministro Alexandre de Moraes? Que quando teve lá a busca e apreensão, lá em 2023, logo após ali os atos golpistas de 8 de janeiro, o ministro determinou também medidas cautelares. Entre elas estava justamente a suspensão de todos os passaportes de Léo Índio, já indicando, inclusive, que seria essa suspensão para que ele não deixasse o país. É claro que ele entrou na Argentina com um documento de identidade, porque a gente sabe que os países do Mercosul têm essa possibilidade de entrar apenas com um documento de identidade, mas a PGR e aí o ministro Alexandre de Moraes também entenderam que o fato dele ir para a Argentina logo após o Supremo aceitar a denúncia contra ele pode impedir que ele venha aí, né, a cumprir o que diz a nossa lei penal e que também ele teria descumprido essa decisão, essa determinação de medidas cautelares. O nome de Léo Índio já foi incluído no Banco Nacional de Mandados de Prisão. Esse mandado ele foi direcionado ali à Polícia Federal. Ele que diz que vai permanecer na Argentina, inclusive, né, disse que pediu asilo político na Argentina. O Brasil ainda não pediu, né, a extradição, né, não houve um pedido de extradição para que Léo Dias pudesse ser preso preventivamente, então, caso ele volte, ele retorne ao Brasil, já assim essa decisão do ministro Alexandre de Moraes indicando que ele deve ser preso preventivamente por essas questões que eu detalhei aqui. Trari, volto contigo. Em resumo, então, Dom, ele está na Argentina, vai fazer de tudo para não precisar voltar, se voltar, vai direto para a prisão, é isso, né? É o final, né, para essa gente toda, inclusive para o Jair, né? O tio desse rapaz aí. Na verdade, eu acho que é um pouco isso, né? Não tem escapatória. Eu acho até que, no caso desse rapaz, por ser sobrinho do Bolsonaro, talvez, né, olhando dessa perspectiva da extrema-direita mundial, né, está organizada, talvez até se consiga aí a família do Bolsonaro consiga algo parecido como o Alan dos Santos, né, conseguiu lá nos Estados Unidos, que aquilo ali tem dedo de deputados americanos da extrema-direita, né, de alguma forma tentar segurar o cara lá. Agora, o Milei não está dando muita moleza né, e nem o Trump, né? Eles não estão dando muita moleza para esses, digamos, refugiados, como eles autodenominam, né? Com exceção aí do Alan dos Santos, tal. Mas eu sinceramente, eu acho que o final desses caras ou é a cadeia ou ficar fugindo. Falando do Bolsonaro, eu acho que o Bolsonaro ele não será preso, ele vai fugir. Eu não vejo que ele tem dignidade, até porque os crimes que ele estão sendo atribuídos a ele cometeu e ele sabe que cometeu. Ou seja, aquele momento que o delegado fala: a casa caiu, meu irmão, acabou, não tem para onde correr. E ele não tem dignidade
que só uma pessoa inocente, a gente viu o exemplo do Lula, e que muita gente hoje fala, cara, como é que esse cara pegou tanto tempo de cadeia, né, e conseguiu sair com uma lucidez, se organizar, retomar os direitos e ir para uma eleição duríssima, né, e com a idade que ele tem, tudo que já passou, enfim. Eu acho que isso está relacionado a essa dignidade, a força vem da dignidade que o cara tem e de saber que não cometeu os crimes e que é uma injustiça o que ele vivia, que é muito diferente do Bolsonaro. Então, partindo desse princípio que ele não aguenta a cadeia, eu acho que esse momento agora ele tá meio que tentar enfiar na cabeça dele, e ele, eu acho que ainda está acreditando, que ele pode traçar o caminho do Lula, né? Aquela coisa de vai preso, não vai e tal, mas tem essa diferença na minha avaliação aqui, que ele não tem dignidade nenhuma. Né? Então, ele tenta usar a narrativa para se aproximar o máximo possível do Lula, quando ele diz, por exemplo, inúmeras vezes, que estão tentando prender ele porque ele está liderando as pesquisas. Isso era um quadro do Lula lá atrás. Sim. Era o Lula que liderava as pesquisas e foi preso. E aí ele tenta se comparar de todas as formas, né? Agora, vai ter um momento que a ficha cai, porque ele tomou um baque agora com, né, essa votação unânime e com os argumentos, né, dos ministros da Suprema Corte, que tornaram ele mais 7 ou 8, né, réus. Na minha avaliação, ele já tomou um baque, né, porque essa função que esses caras vivem, né, de que não, porque a realidade é outra, a realidade é essa, chega um momento que tem um encontro aí das narrativas com a realidade. E a realidade é essa, um julgamento transmitido ao vivo, com argumentações muito bem fundamentadas dos ministros, os próprios advogados, né, os advogados de defesa de todos eles, não negaram o golpe. Tem, inclusive, um dos advogados atribuiu a culpa a ele. Né? Eu acho que o advogado do general Heleno, né, ou do Braga Neto, agora, parece que um deles já mandou, né, falou, não... Do Heleno, foi do Heleno. Foi do Heleno, né? Então, assim, eu acho que a hora que cair a ficha dele, e eu penso o seguinte, rapaz, ele sem ter nenhuma condenação, ou mesmo na época, nenhuma acusação formal, quando ele perde as eleições, ele mete o pé para os Estados Unidos e falsificou um cartão de vacina. Ele foi agora por falta de provas, né? Sim. Arquivado, mas que foi feito foi. A justiça só não conseguiu comprovar. Né? E isso era para quê? Para ele poder meter fuga lá dos Estados Unidos. Então, assim, ele não tem, né, na minha avaliação, nenhuma estrutura, né? E mesmo a própria consciência, que às vezes a gente pensa que os caras não têm, mas na hora do cara deitar a cabeça no travesseiro e falar, cara, acho que a casa caiu mesmo. Né? Eu acho que esse cidadão ele vai tentar meter o pé. E eu acho que ele vai conseguir fugir. Para falar bem a verdade aqui, professor Viaro, Fabrício e os internautas, de verdade, eu prefiro que ele fuja. Tá? Eu prefiro que esse cara viva a vida fugindo e, sei lá, daqui uns 2, 3 anos ele cruze alguma fronteira e Interpol, sabe, meta ele na grade. Porque se ele for preso agora, eles estão construindo essa narrativa de que ele é inocente, que ele é perseguido. Então, esse bando de gente, né, que lá em Copacabana, eles devem até meter mais gente aqui na Paulista, agora estão programando aí uma manifestação, mas lá em Copacabana, onde chegou lá, segundo dados de pesquisadores, acho que 18 mil pessoas. Né? Então, assim, você imagina 18 mil pessoas na frente de uma prisão. Né? Sim. Prestando. É um saco isso, nós vamos ficar, sabe? Então, eu, particularmente aqui, eu prefiro até que ele meta o pé, né, e mostre
de vez. Na verdade, tu manter um ex-presidente preso nunca é uma situação tranquila para um país, né? Sim. Nunca é uma situação tranquila para o país. Agora, Dom, eu queria te ouvir sobre uma questão que eu acho que ainda é pouco falado, pelo menos com o destaque que deveria ser dado,